Oi, jovens da PIB, a paz do Senhor, a graça e a paz de Deus, tudo bem? Então, gente, hoje, mais um domingo, eu fiquei responsável por trazer a lição, né, para vocês. E vamos orar a Deus agradecendo. Hoje eu estou gravando aqui de casa, tá? Se não tiver uma qualidade muito boa, é por isso. Então, vamos lá orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Ó Deus, Tu és tremendo, Senhor. Todas as coisas, elas estão em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é bom em todo tempo. E o Senhor, mesmo em meio a todas essas coisas que nós estamos vivendo, essas aflições, esses dias difíceis, nós sabemos que o Senhor permanece imutável, Pai. Que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua justiça, elas continuam inabaláveis. E nós, como jovens, nós queremos Te pedir que nos dê força, aquela força que o Senhor disse que nós temos na Tua palavra, porque somos jovens, que nós já vencemos o maligno, Pai. E que nessa lição a gente venha aprender de Ti aquilo que o Senhor transmitiu através do sábio, através das pessoas que escreveram essa lição, e que nós possamos extrair realmente aquilo que nós precisamos na nossa vida. Se o Senhor falou, é porque o Senhor quer que gere alguma mudança em nós. Perdoe-me, Deus, quando eu falar algo de mim mesma, que nada que eu venha falar aqui seja em vão, Deus, mas que gere resultados claros, primeiro no meu coração, e assim gere em mim novas atitudes, e no coração daqueles que ouvirem essa lição. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Fala realmente o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a lição de número 12, gente. A lição de número 12, ela tem o título dela é O Mistério dos Atos de Deus. Eclesiastes 7-12 é o texto base, né? O texto bíblico que está baseado nessa lição, tá? E Eclesiastes 8:17 é o texto áureo, né? Aquele texto que a gente tira como reflexão de toda a lição. E aí, eu vou ler esse texto porque eu achei muito interessante, ele casa muito, muito mesmo com o título, né? O Mistério dos Atos de Deus. O texto áureo diz assim, Eclesiastes 8:17. Contemplei tudo que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Deus não revelou todos os seus mistérios a nós, todos os mistérios dos seus atos a gente. Tudo que acontece no mundo, ou que acontece na nossa vida cotidiana, ou injustiças que nós vemos por aí, ou atitudes que nós vemos e também agimos, e o que acontece globalmente falando, e o que acontece na nossa vida em relação às nossas experiências. Ou seja, tudo que acontece está sob a poderosa mão de Deus, mas nem tudo é pra gente explicável, né? Nem tudo tem uma resposta. Os mistérios dos atos de Deus nem sempre são revelados. Por isso que é um mistério. Nem sempre Deus revela as suas ações a gente. E isso não deve ser tido como uma indagação, por que Deus não revela, mas sim como o questionamento, na verdade, uma afirmação de que Deus só revela pra gente aquilo que Ele realmente tem a nos revelar, aquilo que nós necessitamos para ter um bom relacionamento com Ele, e não aquilo que a gente quer que Ele nos revele, né? Porque quem nós somos? No texto, para começar, ele vai fazer umas indagações aqui, ó. Quem nós somos? Com quem estamos falando? Somos um indivíduo entre 6 bilhões e 400 milhões de outros indivíduos, compondo uma única espécie entre outras 3 milhões de espécies já classificadas que gira
que vive em torno de que vive em um planeta que gira em torno de uma estrela que é uma entre as 100 bilhões que existem em uma galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias. Ou seja, somos pequenos demais diante da imensidão desse universo, né? Quem somos nós? Eu vi um vídeo uma vez que o pregador e cantor ao mesmo tempo, ele falava o seguinte: as estrelas louvam a Deus, toda a natureza adora o Senhor, e o ser humano faz o quê? Questiona. Então, assim, nem todas as coisas vão ser nos reveladas, né? E aí o sábio aqui no Eclesiastes, ele vai falar algumas desses mistérios, desses absurdos, mas ele vai no final dizer, e é o que nós vamos ver daqui a pouco, o que ele disse no final. Então, iniciando, gente, o comentário do texto bíblico, que é Eclesiastes 7-12. Eu estou com um provérbio na cabeça por causa que a última lição que eu dei era em provérbios. Então, vamos lá, continuar. Comentando o texto bíblico, aí tem um título, né? Não seja um tolo. Não seja um tolo. No capítulo 7, que é a base a maioria do comentário desse título, Não seja um tolo, está no capítulo 7 de Eclesiastes, ele vai iniciar dizendo que mais vale um bom nome do que um perfume caro. E só comentando esse versículo, muitas vezes nós nos pegamos dizendo que não estamos nem aí para o que os outros falam de nós, não estamos nem aí para a nossa reputação, para o que vão pensar, e que nós devemos realmente viver a nossa vida. Isso é uma frase muito perigosa de se dizer quando nós vivemos a nossa vida, ou dizemos que vivemos a nossa vida de acordo com os preceitos bíblicos. Porque quando a gente fala assim, a gente não está vivendo a nossa vida mais. Nós não estamos mais sendo pessoas à parte no mundo, mas nós estamos vivendo e levando a mensagem de Deus. E se o meu nome não está limpo, se meu nome não tem uma boa reputação, logo eu também estou levando o nome de Cristo, o nome de Deus. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso. Qual a imagem que tem de mim? Não para que eu pareça perfeito, mas porque eu estou levando realmente o nome de Cristo, o nome de Deus na minha bagagem. Quando eu ando, quando eu falo, quando eu caminho. Então, eu estou levando o nome de Deus. Isso é muito mais importante, porque o meu nome é o nome de Deus. E a gente vê que a aliança que Deus fazia com o povo, ele sempre trazia o nome do povo, né? Ele criava uma aliança e ele dava o seu nome. Muitas vezes essas pessoas começavam a ser chamadas não só pelo nome, mas também com o sobrenome. Por exemplo, Deus de Abraão. Quando Deus fazia uma aliança, ele também acrescentava o nome dessas pessoas a ele, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não apenas era Deus, mas era Deus deles. Então, ele acabava trazendo essa herança de nomes também para as pessoas. Então, isso é muito importante, tá? A gente para pensar que o nosso nome leva, sim, uma mensagem. E que ele é muito mais importante ter um bom nome do que ter um perfume caro. Outras atitudes e outras ações que nós vemos que o Salomão fala é a respeito da reflexão em momentos que nós passamos e que nós julgamos ser ruins. E finalmente, sinceramente, eles são ruins, né? Mas ele vai dizer que o sábio prefere estar nesses lugares. Por exemplo, ele vai dizer que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, que é melhor a tristeza do que o riso, que é melhor estar numa casa que tem luto do que numa casa que já festa. Mas por que essas mazelas, em contrapartida às suas alegrias, elas são melhores? E aí a gente tem alguma
noção que é melhor porque nos faz refletir sobre a nossa pequenez, sobre a nossa limitação, sobre a nossa humildade, quando se tem, né? Porque quando se tem humildade a gente consegue refletir sobre todas essas coisas e sobre a nossa incapacidade mesmo que temos e sobre a nossa humanidade. Então é preciso a gente pensar nesses aspectos, tá? Então Salomão vai dizer que os sábios, ele prefere estar nesses lugares porque é uma atitude sábia estar nesses lugares, né? O versículo 4 ele vai dizer: o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então é melhor, não pelo fato de ter um lugar agradável, mas pelo fato de nos trazer, sim, tudo que eu falei anteriormente, né? Uma reflexão sobre o que nós somos. Outra coisa que ele diz é que nós não devemos também buscar demais a sabedoria. Ele diz: não seja tolo, mas também a gente não deve ser sábio demais, né? Demasiadamente sábio. Por quê? Isso nos leva muitas vezes a cometer injustiças, muitas vezes a falar demais, a ser pessoas chatas, pessoas arrogantes e orgulhosas até por nos considerar muito, muito sábios. E isso é uma tolice. Por exemplo, quando uma pessoa fala tanto e esbanja conhecimento. Oi, jovens da PIB, a paz do Senhor, a graça e a paz de Deus. Tudo bem? Então, gente, hoje, mais um domingo, eu fiquei responsável por trazer a lição, né, para vocês. E vamos orar a Deus agradecendo. Hoje eu estou gravando aqui de casa, tá? Se não tiver uma qualidade muito boa, é por isso. Então vamos lá orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Ó Deus, Tu és tremendo, Senhor. Todas as coisas, elas estão em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é bom em todo tempo. E o Senhor, mesmo em meio a todas essas coisas que nós estamos vivendo, essas aflições, esses dias difíceis, nós sabemos que o Senhor permanece imutável, Pai. Que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua justiça, elas continuam inabaláveis. E nós, como jovens, nós queremos Te pedir que nos dê força, aquela força que o Senhor disse que nós temos na Tua palavra, porque somos jovens, que nós já vencemos o maligno, Pai. E que nessa lição a gente venha aprender de Ti aquilo que o Senhor transmitiu através do sábio, através das pessoas que escreveram essa lição, e que nós possamos extrair realmente aquilo que nós precisamos na nossa vida. Se o Senhor falou, é porque o Senhor quer que gere alguma mudança em nós. Perdoe-me, Deus, quando eu falar algo de mim mesma, que nada que eu venha falar aqui seja em vão, Deus, mas que gere resultados claros, primeiro no meu coração, e assim gere em mim novas atitudes, e no coração daqueles que ouvirem essa lição. Em nome de Jesus eu te agradeço. Fala realmente no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a lição de número 12, gente. A lição de número 12, ela tem o título dela é O Mistério dos Atos de Deus. Eclesiastes 7-12 é o texto base, né? O texto bíblico que está baseado nessa lição, tá? E Eclesiastes 8:17 é o texto áureo, né? Aquele texto que a gente tira como reflexão de toda a lição. E aí, eu vou ler esse texto porque eu achei ele muito interessante. Ele casa muito, muito mesmo com o título, né? O Mistério dos Atos de Deus. O texto áureo diz assim, Eclesiastes 8:17. Contemplei tudo que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende,
nem por isso poderá compreendê-la. Deus não revelou todos os seus mistérios a nós, todos os mistérios dos seus atos a gente. Tudo que acontece no mundo, ou que acontece na nossa vida cotidiana, ou injustiças que nós vemos por aí, ou atitudes que nós vemos e também agimos, e o que acontece globalmente falando, e o que acontece na nossa vida em relação às nossas experiências. Ou seja, tudo que acontece está sob a poderosa mão de Deus, mas nem tudo é pra gente explicável, né? Nem tudo tem uma resposta. Os mistérios dos atos de Deus nem sempre são revelados. Por isso que é um mistério. Nem sempre Deus revela as suas ações a gente. E isso não deve ser tido como uma indagação, por que Deus não revela, mas sim como um questionamento, na verdade uma afirmação de que Deus só revela pra gente aquilo que Ele realmente tem a nos revelar, aquilo que nós necessitamos para ter um bom relacionamento com Ele, e não aquilo que a gente quer que Ele nos revele, né? Porque quem nós somos? No texto, para começar, ele vai fazer umas indagações aqui, ó. Quem nós somos? Com quem estamos falando? Somos um indivíduo entre 6 bilhões e 400 milhões de outros indivíduos, compondo uma única espécie entre outras 3 milhões de espécies já classificadas que vive em torno de que vive em um planeta que, do versículo 9 a 15, nós vamos ver algumas injustiças que o Eclesiastes, o autor, diz que existe. E algumas dessas nós não conseguimos compreender, né, com os nossos olhos humanos. Ele vai dizer, por exemplo, que o ímpio ele é exaltado após a morte no mesmo lugar em que ele praticou várias maldades. O pecador que comete crime tem vida longa, os ímpios que são premiados como se fosse justo, e os justos que sofrem como se fossem ímpios. E essas injustiças muitas vezes não são compreendidas pela gente. A Bíblia diz mesmo que nós estamos debaixo do pecado, né? Devido ao pecado de Adão. Então, o bem e o mal ele vai acontecer tanto para ímpios quanto para justos. Essas injustiças que nós dizemos, elas fazem parte dessa nação corrompida, esse mundo corrompido que nós vivemos. Mas o sábio, ele vai dar alguns conselhos, né? Que nós devemos viver o dia de cada vez. Nós devemos viver o nosso dia sempre fazendo o que é certo perante os homens, perante Deus, até porque nós vivemos debaixo de leis, né, de julgos. Então nós devemos sim estar atentos sempre ao que é lícito, ao que é justo, humanamente falando, e o que é de acordo com a palavra de Deus, certo? Ele vai dizer que nós devemos trabalhar e fazer tudo com competência, né? Com afinco, aquilo que for posto em nossas mãos. No capítulo 10, ele vai dizer que uma mosca, ela pode trazer mau cheiro a um perfume. Então, assim como um pouco de sensatez vai dizer que pesa mais do que a sabedoria e a honra. Essa questão da gente viver, ter experiências na nossa vida, a gente deve levar em consideração, como eu falei antes, que cada pessoa, por mais que as coisas sejam sempre repetitivas, vive uma experiência diferente. E nós devemos colocar em mente que as nossas experiências, as nossas ações, elas vão ser construídas. Mas a gente tem que partir do propósito de que tudo é para Deus. Que todas as coisas que nós vivemos neste mundo são para o Senhor. E aí, quando nós temos isso em mente,
Quando nós temos isso em mente, nós vivemos uma vida inteira bem-sucedida, certo? Mesmo quando vierem as adversidades, que nós não estamos isentos disso. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar, né, gente? Outro conselho que se dá também é a questão do silêncio. Ser prudente também é saber o momento certo de fechar a boca, de calar e apenas ouvir. Porque muitas vezes não é por muitos falar que nós vamos ser atendidos. A sabedoria também vem no silêncio. A lição em foco, que vai fechar toda a lição, e aí respondendo a pergunta do início, que vai levar a gente a compreender qual é o verdadeiro propósito do ser humano. Eclesiastes vai dizer assim, ó, em Eclesiastes: lembre-se do seu Criador, capítulo 12, nos tempos da tua mocidade, para que ao envelhecer não venha dizer que os teus dias não foram felizes, alegres em algumas versões. Porque, gente, pensa comigo, nós passamos a nossa vida toda, durante a nossa força, nosso vigor, que é quando nós somos jovens, vivendo da nossa forma, do nosso jeito, dizendo que não estamos nem aí para o que os outros pensam, vivemos de forma relativa, né? Porque a palavra da vez é relativismo. Então, tudo é relativo, e aí nós esquecemos muitas vezes da palavra do nosso Criador, e ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E nós temos que aproveitar esse tempo de força e de vigor para realmente viver uma vida de acordo com a presença de Deus, porque imagine só você chegar à sua velhice, com seus netos no colo, e poder dizer para eles que a sua vida foi realmente bem vivida, porque você viveu o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para a vida do ser humano? Lá no capítulo 12, no versículo 13, ele vai dizer: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então, o propósito do homem é viver para o Senhor, é viver para Deus. Como eu disse anteriormente, Deus fez os homens justos, todos eles, mas eles buscaram a complicação, né? Buscaram a complicação. E aí a gente já vai tratar desse ponto lá de Gênesis. Mas levando em consideração que o propósito do homem, como ele diz, é adorar, é agradecer, é viver para Deus, como jovens, nós devemos fazer isso. Não somente na velhice, a gente deve cumprir esse propósito, mas durante toda a nossa vida. Que hoje a gente possa tomar uma atitude, buscando a Deus sabedoria, entendimento. Porque a partir do dia que Salomão pediu a Deus sabedoria, ele não teve de imediato a sabedoria, né? Ele teve que buscar essa sabedoria também, claro que com a ajuda de Deus e muitas experiências que ele viveu, ele pôde colocar em seus livros que ele escreveu, para que a gente realmente possa ter essas experiências como um caminho até, eu posso dizer, porque aquilo que não deu certo na vida dele, ou aquilo que deu certo, aquilo que foi digno, aquilo que foi indigno, nós podemos pegar como exemplo pra gente. Só que o nosso propósito é viver para Deus, é viver de acordo com a vontade de Deus. Claro que tudo que Salomão está escrevendo, Eclesiastes está escrevendo aqui, essa vida que a gente está aqui, a vida terrena, ele não adentra aqui na vida da eternidade. E nós sabemos que a nossa vida ela não termina aqui, mas é aqui nessa terra. O propósito que nós temos, que é de servir a Deus, ele vai ser concluído na eternidade. Mas para isso eu preciso começar a viver esse propósito aqui na terra, para que a gente possa realmente colocar em prática
que nós aprendemos. Lembrando que a sabedoria, o entendimento, ele é adquirido com as nossas práticas, experiências e até mesmo observações, assim como Salomão fez. Que em nome de Jesus nós possamos ter essa consciência. E aquilo que é relevante para a gente, aquilo que nós ainda não vivemos de acordo com a palavra, a gente possa estudar, buscar, que eu tenho certeza que ela vai ter as respostas que nós necessitamos e não as respostas que nós queremos. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigada por esse dia, por esse momento de poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou também no meu coração e aquilo que o Senhor colocou no coração dos autores dessa lição. E aquilo, Deus, que for de acordo com a Tua palavra, aquilo que estiver realmente baseado na Tua palavra, que entre no nosso coração, em nome de Jesus. Que as coisas que forem nossas, Senhor, os pensamentos que forem nossos, as concepções que partirem de nós mesmos, que possam, Senhor, não adentrar no nosso coração nem na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.